Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos estudar o parágrafo número 31 do Catecismo da Igreja Católica, tá? O parágrafo 31 diz o seguinte: criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Muito bem. O catecismo ele ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Isso significa que dentro de nós há um desejo natural de buscá-lo. Esse desejo ele não é uma mera curiosidade ou uma simples necessidade intelectual que a gente tem, mas é algo muito mais profundo, que vem do mais íntimo do nosso ser. Então, nós podemos perceber isso no dia a dia, de várias maneiras. Mesmo quando conseguimos aquilo que desejamos, seja um bom emprego, um relacionamento ou um grande sonho realizado, mesmo assim a gente sempre sente falta de alguma coisa, sempre tem algo faltando. É como que se o nosso coração estivesse inquieto. E essa inquietação é um sinal de que fomos feitos para algo maior, fomos feitos para Deus. A busca por Deus é algo que acompanha toda a história da humanidade, né? Todas as culturas, desde as mais antigas, procuram um sentido para a vida e criaram mitos, religiões, filosofias. Mas por quê? Né? Por que é, é, existe um empenho grande das civilizações antigas e atual para criar esses mitos, religiões, filosofias? É porque há um desejo dentro do ser humano que é encontrar a verdade, que é encontrar o bem, que é encontrar a felicidade plena. Então, o catecismo, nesse parágrafo, ele nos ensina que essa busca ela não é apenas uma curiosidade, mas uma necessidade interior. Deus nos criou com esse anseio para que nós possamos encontrá-lo. Santo Agostinho, ele expressa isso muito bem, dizendo o seguinte: nos criaste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Assim como nós sentimos saudade de casa depois de uma longa viagem, sentimos dentro de nós também um desejo de algo maior. Um lugar onde a gente pode encontrar descanso, sentido e plenitude. E essa casa que nós estamos sempre em busca é Deus. Então, se o ser humano tem esse desejo dentro de si, como que ele pode encontrá-lo, né? Quais são os caminhos para conhecer Deus? Então, o catecismo ele nos ensina que há caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. E esses caminhos estão ao nosso redor. Então, o catecismo ele cita aqui dois, né, nesse parágrafo, que é o mundo criado e o próprio ser humano. Então, como que a gente percebe, como que a gente tem acesso a esse conhecimento de Deus através do mundo criado? Então, a gente pode olhar para a criação. O universo ele tem ordem, tem beleza e tem leis precisas. Quando a gente observa o universo, a grandeza do cosmos, a, a complexidade da nossa vida, né, a harmonia que existe na natureza, a gente pode concluir que isso não surgiu por acaso. Né? No Salmo 19, versículo 2, já diz muito bem isso, né? A criação proclama a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o universo, olhamos para o ser humano, olhamos para a natureza, a gente enxerga essa ordem, essa beleza e essas leis que regem tudo. Então, quando nós olhamos para o planeta Terra, as leis da física que regem aqui são as mesmas leis que regem os confins do universo. Então, existe uma ordem por todo o universo, não é algo confinado, não é algo local. Então, por todo o universo, nós vemos a mesma ordem, a mesma beleza e as mesmas leis regendo tudo. E o outro meio de ter acesso para conhecer a Deus é o próprio ser humano. O próprio homem é um sinal de Deus. Nossa inteligência, nossa capacidade de amar e de diferenciar o bem do mal, tudo isso aponta para um Criador. Se nós temos sede de justiça, amor, verdade, é porque nós fomos feitos para algo que transcende esse mundo. Então imagina que você é,
encontra um relógio na areia, numa praia. Você está passeando na praia e no caminho você encontra um relógio, né? Você vai pensar que ele surgiu ali por acaso? Não, não tem como um relógio surgir numa praia por acaso. Você sabe que aquele objeto, aquele relógio, foi construído por um relojoeiro. Da mesma forma, quando nós vemos essa perfeição do universo, nós concluímos que há um Criador. O universo não surgiu do nada. Então existe algo por trás de toda a criação, de toda a natureza e de toda essa ordem e lei que rege o universo. Mas aí, alguém pode perguntar: será que eu posso ter essa certeza de que Deus existe? Olhando para isso, olhando para a criação, olhando para o homem, será que eu posso ter essa certeza? E a resposta é que a razão, a nossa inteligência pode nos levar a reconhecer a existência de Deus. Sem dúvida, de fato, a razão pode nos levar a conhecer a Deus. Porém, a fé é o que vai nos permitir conhecê-lo mais profundamente. Então, a razão nos leva, de fato, a Deus. Porém, o relacionamento, né, esse conhecimento mais profundo de Deus vai exigir a fé. Então a igreja, ela ensina que nós podemos chegar a Deus por esses dois caminhos, né, pela razão e pela fé. Pela razão, quando a gente analisa a criação e a ordem do universo, e pela fé, quando aceitamos a revelação divina e nos relacionamos, né, começamos a nos relacionar com Deus. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: se alguém te mostra uma foto de uma cidade desconhecida, você pode acreditar que ela existe. Mas se você viajar até lá e conhecer essa cidade pessoalmente, sua certeza será ainda maior. É mais ou menos isso que acontece aqui. Com Deus vai ser parecido com essa analogia. A gente pode perceber a sua existência pelo que ele criou, mas quando temos fé e nos relacionamos com ele, nós experimentamos de fato a sua presença de maneira pessoal. E aí pode surgir uma grande pergunta: se o desejo de Deus está dentro de nós, por que que existem tantas pessoas que vivem como se Deus não existisse? O próprio catecismo, nos parágrafos anteriores, ele explica já algumas razões para isso. Uma delas é a distração do mundo, as distrações do mundo, né? O ritmo acelerado da vida moderna nos faz focar no que é imediato e a gente acaba se esquecendo do sentido mais profundo da existência. O pecado e as más influências é outra razão que o catecismo aponta, né? O pecado vai nos afastar de Deus e nos fazer buscar prazeres que são passageiros em vez da verdadeira felicidade das coisas eternas. E um terceiro, que também é citado no catecismo, é o orgulho intelectual. Muitas pessoas querem, ainda mais nos dias de hoje, provas científicas absolutas de Deus. Mas essas pessoas também ignoram que nem tudo pode ser testado em laboratório, né? E eu dou alguns exemplos. O amor. O amor pode ser testado em laboratório? Não pode. E as pessoas não negam isso. A justiça pode ser testada em laboratório? Também não. Não tem como tirar uma medida de justiça. A beleza, um outro exemplo. Também não tem como se tratar isso, se testar isso em laboratório. Então a grande verdade é que Deus nos chama constantemente. Ele colocou dentro de nós esse desejo para que o busquemos. Mas essa busca, ela não é apenas um pensamento ou uma teoria, ela é algo que precisa transformar a nossa vida. Então, se esse desejo de Deus já está dentro de nós, a pergunta que fica é: como que nós temos respondido a ele? Ignoramos essa inquietação ou permitimos que ela nos leve a um encontro real com Deus? O catecismo, ele nos ensina que essa busca não é uma simples curiosidade, mas um chamado profundo. Deus nos convida a conhecê-lo e essa jornada começa com um passo que é muito simples, que é abrir o coração e buscar essa verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. E se quiser continuar essa caminhada, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre o catecismo. Até o próximo vídeo.